precisando de alguma ajuda com trigonometria, números complexos, progressão aritmética ou geométrica? Se a sua resposta foi sim para algum desses ou para todos, confira o arquivo que eu estou deixando disponível aqui nesse vídeo e essa é uma sequência em que eu vou resolver esses exercícios com vocês. Então a sugestão é baixe o arquivo, tente fazer sozinho ou sozinha e depois volta aqui para conferir as questões comigo, beleza? Considere que A, 2, C e D é uma progressão geométrica crescente de números reais e que o produto de seus elementos é igual a 12. Determine a sequência. Vamos lembrar o que é uma PG. Se eu tenho uma sequência de termos, que a gente costuma chamar de A1, A2, A3, o que acontece com essa sequência para ela ser uma PG, uma progressão geométrica, é que dado um termo, se eu multiplicar pela razão daquela PG, eu obtenho o próximo. E o que acontece é que isso vai valer para qualquer termo, certo? Então, dado um termo qualquer, ele vai ser o termo anterior, que a gente chama de n-1, a n-1, multiplicado pela razão. Tá. Isso quer dizer que isso vai acontecer na sequência completa. Bom, como nós temos aqui que a nossa sequência é A, 2, C e D, e a parte ruim da questão é que nós temos três incógnitas, né? A, C e D, mas a parte boa é que eu sei que é PG. Então, eu sei que um termo é sempre o anterior multiplicado pela razão, ou que um termo é o da frente dividido pela razão. Então, olha que legal. Como o termo 2 nós já conhecemos, se eu considerar aqui esse termo 2, quem é o termo que está depois do 2? É o C, eu sei, mas esse C é o 2 multiplicado pela razão. E o próximo é esse anterior, que é 2Q multiplicado pela razão. E vai ficar 2Q vezes Q, ou seja, 2Q ao quadrado. E o que eu faço ali com o primeiro termo, com aquele A? Como eu tenho 2 aqui e eu quero o termo anterior, então eu divido pela razão. 2 sobre Q. Professora, mas parece que ficou pior, porque agora apareceu a fração, apareceu o quadrado, mas olha que lindo, gente. Eu saí de três incógnitas, A, C e D, para uma, que é o Q. Então, apesar da aparência ter ficado um pouco, né? Tem gente que não gosta de ver quadrado, ver fração e já dá uma desesperada, mas eu passei de 3 para uma incógnita, então foi um bom negócio. E o que mais? Olha que legal. Eu sei que o produto dos seus elementos é 12. Então, o que nós podemos fazer aqui? Isso, né? O que a conta está dizendo. Se eu multiplicar o primeiro elemento, que é o A1, pelo segundo, que é o A2, pelo terceiro, que é o A3, né? Ou A2CD, na verdade, né? Pelo quarto, que é dobro de Q ao quadrado, esse produto vai dar 12. Bom, o que nós vamos fazer aqui então? Veja. Nessa multiplicação, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, que dá 16. Esse Q do denominador eu posso cancelar com esse, por exemplo, do numerador, e fica ainda o Q ao quadrado, acompanhou aqui? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 vezes 2, 16. Eu até poderia ter feito aqui, ó, Q vezes Q quadrado, Q ao cubo, mas aí quando eu dividir por Q, vai ficar Q quadrado, igual a 12. Então, veja comigo, Q ao quadrado é igual a 12 16avos. E se eu simplificar por 4, o numerador e o denominador, eu vou ter que Q ao quadrado é 3 quartos. Percebe? Então, o que nós temos? Nós temos que Q vai ser mais ou menos a raiz quadrada de 3 quartos. E aí, raiz quadrada de 3 quartos? Raiz de 3 eu posso deixar raiz de 3 mesmo, não vou colocar aproximação, eu vou deixar raiz de 3. E raiz quadrada de 4, que é 2. Então, nós temos ali que a razão pode ser raiz de 3 sobre 2 ou menos raiz de 3 sobre 2. E agora, qual das duas ou as duas? Poderia ser qualquer uma das duas, mas não é, porque o exercício deixou claro que quer uma PG crescente. O que acontece quando eu coloco uma razão negativa? Pensa aqui comigo, por exemplo, tem o termo 2 que a gente já conhece, não é? Se eu multiplicar
pela razão negativa, menos raiz de 3 sobre 2, o próximo termo vai ficar negativo. Perceba aqui, ó, 2 multiplicado por menos raiz de 3 sobre 2. Percebe? Ó? Eu ficaria com menos raiz de 3. Já estou vendo que não é uma PG crescente, ok? Porque eu tinha o 2 e diminuiu para menos raiz de 3. E ainda, se eu multiplicar pela razão novamente, olha, menos raiz de 3 vezes a razão, que seria menos raiz de 3 sobre 2, eu vou ter, ó, negativo multiplicando por negativo vai ficar positivo, raiz de 3 com raiz de 3, raiz de 9 que dá 3, e eu teria 3 meios. Então, veja, ficou um positivo, um negativo, um positivo. E o anterior ao 2 seria negativo também, porque eu ia utilizar o 2 e dividir por um número negativo. Então, numa PG, quando a razão é negativa, a gente diz que a PG é oscilante, porque ela vai ficar um valor positivo, um negativo, um positivo, um negativo, um positivo, um negativo. Então, ela não tem como ser crescente, ok? Então, pelo fato de ser crescente, eu só posso usar a razão positiva, que é raiz de 3 sobre 2. Se o exercício não falasse nada, nós faríamos as duas situações e teríamos então que a sequência poderia ser a sequência crescente, que nós vamos obter agora, ou a oscilante, que eu comecei a obter aqui com vocês, tá? Vamos continuar então? Retomando aqui, nós temos então que a nossa sequência A2CD, na verdade, foi vista como 2 vezes a razão, 2 vezes o quadrado da razão e aqui atrás 2 sobre a razão. Calculamos que, como a PG é crescente, a razão é raiz de 3 sobre 2, né? É positiva. Ok, como é que fica então? A nossa sequência vai ter o elemento A, ó, 2 sobre Q, vai ficar 2 sobre a razão que é raiz de 3 sobre 2. E isso, divisão de fração, vamos lembrar, mantém a primeira, né? Vou manter o 2 e inverter a segunda, multiplica pelo inverso da segunda. Eu fiquei com 4 dividido por raiz de 3 e lembrando, em geral, a gente vai racionalizar o denominador. E às vezes no vestibular você vai poder deixar com denominador irracional, deixar a raiz no denominador, tá? Mas, na dúvida, é melhor racionalizar, ok? Então, nós vamos ter aqui, ó, 4 raiz de 3 sobre raiz de 9, que é 3. Então, esse é o primeiro termo da nossa progressão. O segundo já tinha sido dado, é 2, eu não vou escrever ele agora aqui de novo, tá? O C é o dobro da razão. Então, olha lá, o dobro de raiz de 3 sobre 2. E ficou, olha que lindeza, raiz de 3. E o último termo, que é o D, é o dobro do quadrado da razão. Então, eu vou ter o dobro. O quadrado da razão é 3 quartos, certo? E aí eu vou ter, posso já simplificar esse 2 pelo 4, ou multiplicar, fica 6 quartos e depois eu simplifico. Tanto faz. O que você achar melhor, de qualquer jeito nós vamos chegar em 3 meios. Bom, o exercício tinha pedido a sequência. A sequência vai estar aqui então, ó. 2 sobre Q é o 4 raiz de 3 sobre 3. O segundo termo é o 2, que a gente já sabia. O terceiro é a raiz de 3. E o quarto termo é o 3 meios. Mas agora eu quero aproveitar e já fazer o seguinte. Lembra, o que a gente tinha? O produto dos elementos tinha que ser igual a 12. Então vamos conferir se deu certo? Porque se não tiver dado 12, a gente já sabe que errou em alguma coisa, dá tempo de tentar arrumar. Então nós temos 4 raiz de 3 sobre 3, que multiplica o segundo termo, que é 2, multiplica o terceiro termo, que é raiz de 3, que multiplica o último termo, que é 3 meios. Podemos simplificar aqui, ó, esse 3 com esse 3, por exemplo, esse 2 com esse 2, já deu uma facilitada, né? E eu fiquei com 4 raiz de 3 vezes a raiz de 3. É 4 raiz de 9, que é 4 vezes 3, que é 12. Era o que eu queria, certo? Então, tá certo, essa é a sequência que eu preciso. Beleza? Confira os próximos vídeos e lembre-se, primeiro tente fazer as questões e depois você vem conferir a resolução comigo, ok?